meus amados irmãos, a resistência de Mardoqueu, que está, meu amado irmão, neste livro, tá? Da Escola Bíblica, lá na Igreja do Senhor Jesus, na Augusto Soares, 7600. Vai lá, faz a sua inscrição para juntos, meus amados, fazermos a escola bíblica, tá bom? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixa, meu amado irmão, de dar aquele like. Então, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares que querem aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, logo depois da vinheta, nós iremos aqui aprender um pouco mais sobre a lição 8 que está neste livro. Então, roda a vinheta, produção. Ei, não sai daí, é rapidinho, tá? Roda a vinheta, produção. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você realmente conhece a Bíblia. Meus queridos amados irmãos, já voltamos. Você viu aí que foi rapidinho, tá bom? Meus amados, então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: porque transpassa o mandamento do rei. Esther 3:3. Veja bem, meus amados, uma verdade prática nessa lição. Qual é? Como cristãos, meus amados, somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos, meus amados, decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Veja bem, a lição desta semana, meus amados, traz um contexto de conspiração, inveja, trama dentro da corte persa. Nele, meus amados, as figuras de Mardoqueu e Amã se destacam. Veja bem, Mardoqueu, meus amados, ele descobre uma conspiração e faz chegar ao conhecimento do rei, poupando-lhe a vida. Inexplicável, meu amado, Amã aparece elevado ao cargo acima de todos os príncipes do reino. Meus amados, diante desse contexto, esse capítulo tem muito a nos ensinar. Vivenciaremos, meus amados, o contexto dominados pela mais dramática trama. Sim, meus amados, Mardoqueu, ele experimentou isso, mas ele resistiu. Veja bem, a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com grande festa. Assuero decretou feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presente aos seus súditos. Sim, meus amados, mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Não, meus amados. Havia muito o que acontecer na corte: conspiração, inveja e trama. A história continua, meus amados. Veja bem, a palavra-chave desta lição, qual é? Resistência. Sim, meus amados. Veja bem, o primeiro, os bastidores do poder. Ambiente de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, sim, meus amados, e da natureza humana caída alimentar discórdia, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Sim, meus amados, veja bem, nem no meio evangélico fica isento disso. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitada pelo verdadeiro cristão. Tiago 3, 14 ao 18. Nos dias de Assuero, dois de seus guardas
Bigtatã e Teres ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Veja bem, Mardoqueu, ele trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que avisasse que ela fez em nome de Mardoqueu. Esther 2, do 21 ao 22. O fato de ter sido promovida à posição elevada não envaideceu Esther de maneira nenhuma. Ela não se envergonhou do seu primo e nem aproveitou da informação, para projetar ainda mais o próprio nome. Não, meus amados. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Esther 2, 20, 22. Veja bem, a atitude de Esther se revelou não apenas eticamente correta, mas também revestida de prudência, embora, meus amados, possivelmente ela não imaginasse que houvesse uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Veja bem, Bigtatã e Teres foram enforcados. Esther 2:23. Veja bem, Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu, antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. Meu amado, uma questão de justiça. Veja bem, nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Não, meus amados. Mesmo sendo confiável a fonte, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar, toda a acusação para não cometer injustiça. Veja, isso tem lá em Êxodo 23, 7 e Provérbios 17, 15. Veja bem, agir com base apenas no ouvir dizer estimula, fofoca e torna um líder suscetível à manipulação. Que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. Sim, meus amados, a vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Meus amados, desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos no cotidiano das cortes. Sim, meus amados, as crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Está lá em Efésios 6:1. Veja bem, o ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei, o seu reino ficaram registrados. Sim, meus amados, com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus. Sabemos que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Salmo 39:16, Hebreus 4:13 e Apocalipse 20:12. Naamã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar os judeus. Esse plano de genocídio. Sim, meus amados. Mas veja bem, Mardoqueu, após o último levante
de Jerusalém contra o domínio de Nabucodonosor, a família de Mardoqueu foi deportada para a Babilônia. Veja bem, meus amados, ele provavelmente nasceu em Suzã, cidade que se tornou uma das capitais do Império Persa, após Ciro ter conquistado a Babilônia. Isso tudo é para mostrar da onde Mardoqueu veio. Mas veja bem, também herdou uma posição oficial entre os judeus cativos, que manteve no palácio. Mesmo após a expulsão dos babilônios, certa feita ficou sabendo de uma conspiração para assassinar o rei Assuero. Contou a trama a Esther, e Esther salvou a vida do monarca. Veja bem, a vida de Mardoqueu foi repleta de desafios, os quais ele transformou em oportunidades. Quando os pais de Esther morreram, ela foi adotada por seu primo Mardoqueu. Os próprios pais dela provavelmente haviam sido mortos e ele sentiu-se responsável por ela. Veja bem, tudo isso feito por Deus. Veja bem, mais tarde, quando foi recrutada para o harém de Assuero e escolhida rainha, Mardoqueu continuou a aconselhá-lo. Logo depois disso, ele se pôs em conflito com o segundo no comando do império. Quem era esse? Amon. Sim, meus amados. Embora, meus amados, disposto a servir o rei, Mardoqueu se recusou a curvar-se e reverenciar o representante do rei. Quem era? Amon. Ficou furioso por isso e ele planejou matar Mardoqueu e todos os judeus. Seu plano se tornou lei para os medos, sim, meus amados, e os persas, e parecia que os judeus estavam irremediavelmente condenados. Mas veja bem, a grande honraria que o rei proporcionou a Mardoqueu arruinou o plano de Amon de pendurá-lo na forca. Meus amados, Deus havia preparado uma eficiente estratégia contra a qual o plano de Amon não poderia prevalecer. Amon era muito rico. Esther 3:9 fala isso. Já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Esther 3:1. Identificado como Agagita, Flávio José afirma que Amon era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Êxodo 17:8-13. Veja bem, o texto não nos informa o motivo da exaltação de Amon. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, apesar de do seu ato heróico. Tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria, meus amados, e prudência para viver o momento de aparente injustiça. Veja bem, ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios.
Salmo 7:3, né, do 2 ao 17. O exemplo de Mardoqueu nos apresenta um cenário que poderia ter sido o mesmo desfecho. Veja bem, quando nutrimos altas expectativas, nos tornamos, né, sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era um servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio para alertar Assuero da conspiração e precisou de que Esther levasse as informações. Esther 2:22. Veja bem, Mardoqueu ele não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Veja bem, a Bíblia ela nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando, né, coisas altas, né? Veja bem, Hebreus 13:5 e Romanos 12:16 fala sobre isso. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Veja bem, o rei ordenou que todos os servos se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Esther 3:2. Há distintas opiniões quanto aos motivos que os levaram a agir assim. Qual foi isso? Veja bem. De acordo com a Bíblia, meus amados, de estudo a pentecostal, Mardoqueu recusou-se a se inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Sim, meus amados, tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente a adorar a Deus. Sim, meus amados. Daí Mardoqueu, ele não concordava em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Sim, meus amados. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Daniel 3, do 1 ao 2. Veja bem, o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem algumas vezes por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. E quem era o judeu daquela época? E os judeus de hoje também, né? Só se curvam a Deus. A notícia, meus amados, ela chegou a sim, que também ressaltou a origem judia. E o Agagita, né, encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. Seu ódio foi extensível a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Esther 3, do 4 ao 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Não, meus amados. Além de se sentir ferido em seu orgulho, né? É possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade interacional. Sim, meus amados. Flávio José, né, diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, né, um rei amalequita, morto por Samuel. 1 Samuel 15, do 32 ao 33.
33, né? A Bíblia relata alguns episódios da vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas, né? Por causa do ultraje feito a Dina, filha de Leia. Gênesis 34, do 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos, né? Alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Meus amados, não muito longe de nós, né, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Veja bem, que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Mateus 5:9, Romanos 12, do 18 ao 21 e Hebreus 12, 14. Meus amados, para concluirmos essa lição, veja bem, uma das aplicações, né, prática da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana. Eclesiastes 1:9. Veja bem, embora não devemos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade, né, do coração humano. Mateus 10, 16, 15 e 19. Veja bem, o maligno pode suscitar o ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar, meus amados, atentos a revestir-nos, né, de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta, meus amados, ela não é contra carne e sangue. Efésios 6, 11, 16 e Romanos 13, 12. Agora vamos para a revisão dos trabalhos. Sim, meus amados. Na primeira questão, né, fala assim: que virtude ética Esther revelou no episódio de informar o rei acerca da conspiração? Qual foi? Veja bem, a minha resposta, né? O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o seu próprio nome. Veja bem, como vocês vão estudar, cada um vai dar a sua resposta, tá bom? A segunda questão: o que aprendemos com Assuero a respeito de como tratar uma acusação? Isso pode ser também levado para a igreja, para qualquer ocasião, certo? O rei, mesmo ouvindo da rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Neste ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Tá? Essa foi a minha resposta, tá bom? Na terceira questão, veja bem, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, por qual razão Mardoqueu não se prostrava perante Amã? Veja bem, olha só essa pergunta, né? A minha resposta: tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava, né, com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus.
Por isso que Naamã não se prostrava, né, e nem reverenciava. O quarto, o que pode ter movido Amã a desejar a morte de todos os judeus? Além de se sentir ferido, né, em seu orgulho, é possível que Amã estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional, assim como Flávio José, né, diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei Malaquita, morto por Samuel, em 1 Samuel 15, 32, 33. E o quinto e último, né, a última questão, quinta e última questão é: o que são inimizades interacionais, né? São conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Então, ficamos por aqui com essa aula de hoje, né? Se você ainda não fez, né, a inscrição para a escola bíblica, vai lá na Igreja do Senhor Jesus, na Washington Soares, 7600, bem em frente ao Hospital do Gonzaguinha, tá certo? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, clique no sininho para receber mais notificações e não deixe, meu amado irmão, de dar aquele like. Faz uma ajudinha, dá uma ajudinha aí, meus amados, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então fica na paz, que Deus abençoe. Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante. Assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo quiz.